Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas em vossas vidas. Amém. Hoje, mais uma vez, nos encontramos numa noite em que vamos prestar adoração ao nosso Deus, prestar a Ele um serviço cultico, de louvor, bendizer o seu nome, no lugar que Deus escolheu para isso, no momento em que Deus separou em sua providência para isso também. E assim, juntos, como povo eleito do Senhor, nós faremos isso de coração humilhado diante do Senhor, quedado aos pés do nosso Deus, e só podemos fazer na mediação de Cristo Jesus. Não existe adoração que seja agradável a Deus, que não seja feita na mediação do nosso Redentor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E assim, portanto, em sendo nós justificados, perdoados dos nossos pecados, nós fazemos isso também no poder do Espírito Santo que também é Deus e que habita no meio do seu povo, habita em cada um de nós e nos conduz neste poder a fazermos uma adoração agradável ao nosso Deus. Assim, portanto, nós iniciaremos, como de costume, orando ao nosso bendito Deus. Fechemos os nossos olhos, baixemos a nossa fronte para falarmos com este Deus. Senhor bendito, Senhor nosso, Deus das nossas vidas, Rei, Senhor dos senhores, Tu, Senhor, que governa todas as coisas e submete tudo e todos conforme a Tua vontade. O Senhor dirige tudo a fim de que a Tua vontade prevaleça sobre todas as coisas, Senhor. E assim, o Senhor faz com que tudo glorifique ao Teu bendito nome. Não existe nada, Senhor, que seja feito, que não esteja dentro da Tua providência e dos Teus decretos, Senhor. Todas as coisas estão claras, desnudas, patentes diante do Senhor, e todas as coisas estão submetidas ao Teu querer, Senhor. Por isso, diante do Senhor, nós ficamos maravilhados, porque não existe outro Deus além de Ti, não existe outro Deus semelhante ao Senhor. Tu és, Senhor, inigualável. Tu és o único, perfeitamente santo, totalmente justo e totalmente bom. Tu és, Senhor, o único que criou a tudo e a todos. E por isso, tudo e todos exaltam e glorificam o Teu bendito nome. E nós nos achegamos aqui nesta noite, convocados pelo Senhor, para aqui também Te adorarmos, bendizermos ao Senhor, louvarmos o Teu nome, aqui lermos da Tua palavra que fala ao nosso coração, aqui também dedicarmos ao Senhor daquilo que o Senhor provê a cada um de nós, e especialmente como fruto da Tua graça, como meio de graça para cada um de nós também, ouvirmos da Tua voz, da Tua palavra, do Teu querer, dos Teus preceitos para cada um de nós, e assim sermos edificados, santificados pela Tua verdade. Assim, portanto, como Teu povo eleito, convocado pelo Senhor, nós, humilhados diante da Tua presença, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua santidade, reconhecemos, Senhor, a Tua singularidade. E assim, com o coração e mente voltados à adoração do Senhor, única e exclusivamente, nesta noite, é que nós nos empenhamos a isso, confiados nos méritos de Cristo Jesus e no poder do Teu Santo Espírito, que assim sejamos por Ti conduzidos a oferecermos ao Senhor
um serviço de adoração agradável a ti. E em sendo o Senhor servido, que não sejamos apenas edificados, mas que aqueles que ainda não te conhecem, que sejam alcançados pela tua maravilhosa graça. É assim que te oramos, que te agradecemos e pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Bendito seja Deus. Abramos, meus amados irmãos, as nossas Bíblias no Salmo de número 29, para darmos sequência à nossa leitura do livro de Salmos. Salmo de número 29. Aqueles que encontrarem e puderem, coloquem-se de pé em reverência à palavra bendita do nosso Deus. Salmo 29, faremos, como de costume, uma leitura alternada de todo este salmo, de maneira que os versículos 10 e 11, excepcionalmente, leremos juntos, em uníssono. Leitura alternada até o versículo 9 e os versículos 10 e 11, leremos juntos todos. Leiamos o que diz a palavra bendita do nosso Deus. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Zion como bois selados. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como o Rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Bendito seja o nosso Deus. Ainda de pé, abramos as nossas Bíblias, em louvor e adoração ao nosso Deus, cantemos o hino de número 32, o Deus fiel. Hino de número 32, do Inário Novo Cântico, o Deus fiel. Cantemos juntos. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel.
seguras, que segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Bendito seja o nosso Deus. Diante do Senhor, deste Deus tremendo, nós temos agora a oportunidade de confessarmos os nossos pecados e buscarmos nele o perdão desses pecados. E a instrução desse nosso Deus, na sua palavra, para nós, acerca desse momento de confissão, se encontra no Salmo de número 25, versículo 11, o qual lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente. Texto sagrado que diz: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Amém. Temos a oportunidade, meus amados irmãos, em confissão ao Senhor, assim confessarmos os nossos pecados. Diante dele, orarmos buscando o seu perdão, e nós faremos isso inicialmente de maneira individual e silenciosa, e em alguns instantes eu peço ao nosso irmão seminarista Hugo que possa orar a Deus agradecendo pelo perdão recebido dele. Oremos. Senhor Deus Santo, Deus Eterno, Deus Glorioso, Deus Bondoso, louvado, Senhor, engrandecido para sempre seja o Teu santo e eterno nome. Pois sendo, Senhor, nós, pecadores, faltosos em tantas coisas, negligentes, Senhor, para com os nossos deveres, para com os Teus mandamentos, ainda assim o Senhor nos chamou e o Senhor tem nos conduzido, ó Pai, nesta carreira cristã, uma vida de serviço, uma vida de devoção ao Senhor. Deus Santo e Eterno, pelo que te pedimos perdão, ó Pai, no anseio que o Senhor nos conduza em santidade, que o Senhor nos molde a cada dia mais a semelhança de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. E assim, tudo que fizermos, ó Pai, glorifiquemos e exaltemos ao Teu santo e eterno nome. Dá-nos, Senhor, consciência de todos os feitos de Teu Filho, para que vivamos em verdadeira gratidão, em tudo nos dedicando a Ti, Senhor, em tudo consagrando a Ti, ó Pai, seja o nosso comer, seja o nosso beber, seja no deitar, seja no levantar, Senhor. Que tenhamos sempre este coração grato, este coração cheio de louvores, ó Pai, pelos Teus maravilhosos feitos, pela redenção em Cristo Jesus, Teu Filho, por não atentar para nós consoante as nossas iniquidades, por não nos tratar, Senhor, consoante as nossas iniquidades, mas olhar para nós na pessoa de Teu Filho, nosso Salvador, que em tudo Te foi agradável, que em tudo que fez de fato e de verdade glorificou ao Teu santo e eterno nome, e assim, Senhor, recebe também as nossas ações, ó Pai. Deus santo e eterno, se conosco nesta hora,
que aqui, neste momento de louvor e adoração, expressemos então, Senhor, a nossa gratidão a Ti. É o que oramos e assim por fé te agradecemos em Cristo, nosso amado Teu Filho, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Abramos, meus irmãos, as nossas Bíblias no Salmo de número 145 e façamos essa leitura dos versículos 1 a 3 de maneira uníssona, juntos. Salmo 145. Os que encontrarem e puderem, se coloquem de pé mais uma vez. Salmo 145, versículos de 1 a 3. Leitura uníssona. Relembrando aos irmãos que o subtítulo, que pertence ao texto sagrado, também faz parte da nossa leitura. Leiamos o que diz a palavra santa e bendita do nosso Deus. Louvores de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém. Bendito seja o nosso Deus. Juntos cantemos os cânticos espirituais, bondade de Deus, ajuntamento e a majestade do Senhor. Mediu as águas
todas compradas, e teu nome chamou todos os seus. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Oh, mas santifique este momento com a tua igreja, é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vivem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Oh, mas santifique este momento com a tua igreja, é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vêm dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, nós temos agora a oportunidade de adorarmos ao Senhor nesse momento de dedicação, com os nossos dízimos e ofertas. E a instrução da parte do Senhor para nós, para esse momento, está em Deuteronômio,
capítulo 16, versículo 17, texto sagrado que diz: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Amém. Nós temos então esta oportunidade de assim servirmos a Deus, honrarmos ao Senhor nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas, e faremos isso enquanto cantamos o hino 63 do Inário Novo Cântico, As Muitas Bênçãos. Se na vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Bens, acaso, mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Bendito seja Deus. Quero pedir ao nosso irmão seminarista Eliseu Júnior que possa orar ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e ofertas recebidos, rogando a Deus prudência e sabedoria na condução e no uso destes recursos, e também pela palavra que será, aliás, pelo pregador que exporá a palavra de hoje. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos achegamos, ó Pai, mais uma vez diante da Tua presença santa em oração. Desta feita, ó Pai, para render graças, para louvar e bendizer o Teu santo e excelso nome, porque temos a oportunidade diante do Senhor, no culto que só a Ti é devido, de depositarmos diante da Tua presença santa os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós Te bendizemos, ó Pai, porque o Teu povo, entendendo este mandamento do Senhor, o tem feito isso de maneira deliberada, com alegria de coração, com inteireza do seu ser, reconhecendo, ó Pai, diante da sua vida, que o Senhor Deus é o provedor do seu povo,
O Senhor Deus é o nosso sustentador. O Senhor Deus é quem nos dá tudo que temos, desde a nossa vida, a nossa salvação. O Senhor Deus também, como Pai amoroso, é o que Ele sustenta nas nossas necessidades diárias. O Senhor Deus tem sustentado o teu povo com alimento, com trabalho, com o sustento diário que precisamos e necessitamos. E assim, ó Pai, reconhecendo que tudo vem do Senhor, assim o teu povo também deposita aqui diante do Senhor daquilo que o Senhor, Deus mesmo, tem dado a cada um de nós. Obrigado, ó Pai, por tão grande privilégio. Nós rogamos também da parte do Senhor sabedoria, discernimento, prudência para os líderes da tua igreja, aos pastores, presbíteros e diáconos, na manutenção da tua casa, com aquilo que recebem, entregue pelo teu povo, ó Pai. Que eles com sabedoria então possam administrar estes bens para engrandecimento do teu nome, para o crescimento do teu reino, para, como já dito, para a manutenção da tua própria casa, para o sustento daqueles que são escolhidos pelo Senhor como pastores e ministros da tua palavra, como também, ó Pai, para empreender a pregação do teu evangelho, o anúncio a todas as nações, para que perdidos sejam alcançados, para que eles exultem juntamente conosco no Deus da nossa salvação. Obrigado, ó Pai, por tão grande privilégio. Senhor Deus, derrama sobre o teu povo. Nós pedimos também de maneira especial pela pregação da palavra nesta hora, ó Pai. Rogamos pelo nosso pregador, o reverendo Herardo. Conceda, ó Pai, sabedoria ao teu servo, discernimento, prudência naquilo que ele já se dedicou, já preparou para anunciar a nós esta noite. Que o teu Santo Espírito, que já trabalhou nele na preparação deste sermão, também haja agora ainda mais poderosamente no anúncio deste evangelho bendito, ó Pai. Que ele seja anunciado com intrepidez, que assim então, Senhor Deus, conceda ao teu servo sabedoria e diligência na entrega deste sermão, como também a nós, ó Pai. Dá-nos ouvidos atentos, abra a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a palavra do Senhor. É isso que a nossa alma necessita, depois de termos nos achegados diante do Senhor, um Deus santo, depois de termos sido perdoados pelos nossos pecados, de louvado e engrandecido o teu santo e excelso nome, agora a nossa alma carece de ouvir da tua voz, de ser alimentada por ti, para que possamos então, ó Pai, sendo alimentados, ainda mais render graças e glórias ao teu nome, possamos então ser mudados naquilo que precisamos ser mudados, ó Pai. Nós possamos, como povo do Senhor, andar em novidade de vida, deixando para trás tudo aquilo que faz parte do velho homem, e agora então, diante do Senhor, nós nos alegrarmos por cumprir os teus mandamentos, cumprir os teus decretos, os teus estatutos, e nós possamos então sermos obedientes, fiéis, como já orado aqui esta noite, moldados à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Mestre. Ajuda-nos, ó Pai, nisto, dá-nos atenção, sabedoria, discernimento e prudência. Essa oração que nós fazemos no teu santo e excelso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, leremos dos versículos 10 a 15. Lerei, os irmãos acompanharão silenciosamente. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias,
para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza. Senhor Deus nosso, Senhor da palavra, tem misericórdia de nós e nos conduz pelo teu Santo Espírito a compreendermos esta palavra como o teu servo muito bem orou. E que assim, compreendendo a palavra, que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Que assim sejamos conduzidos no poder do teu Santo Espírito, na iluminação do teu Santo Espírito sobre nós. É o que te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Imagine, meu amado irmão e minha amada irmã, uma pessoa que ouve um relato extraordinário sobre um tesouro escondido em seu quintal. Imagine só que esta pessoa recebe essa notícia de alguém que diz a ela: olha, no seu quintal há um tesouro. E a pessoa que recebe essa notícia, ela pode simplesmente ignorar ou acreditar de fato no que a pessoa disse. Mas a atitude correta antes de ignorar o que foi dito ou de acreditar prontamente no que foi dito, a atitude correta seria pegar as ferramentas necessárias para investigar, para escavar e verificar se aquilo que foi dito, a saber, a informação de que há um tesouro no quintal, se aquilo de fato é verdadeiro. E se ela encontra o tesouro, sua vida com certeza irá mudar para sempre. Esse, em certa medida, essa é a conduta que estes irmãos bereanos, dos quais eu falarei aqui hoje à noite, é a conduta que eles tinham ao receber a palavra do Evangelho. Eles não aceitam ou rejeitam de imediato as palavras de Paulo. Os bereanos, eles buscavam a verdade nas Escrituras com zelo, até de fato atestarem se o que era dito era verdade ou era mentira. E o Evangelho, assim sendo, ele nos chama a um compromisso com a verdade revelada das Escrituras. Atos 17, de 10 a 15, o texto que nós lemos hoje, ele nos apresenta uma comunidade chamada aqui de bereanos, que nos ensina, essa comunidade nos ensina como nós devemos responder à pregação da palavra. Com fome, com exame e com uma fé viva. Porque a verdadeira fé nasce do encontro com a palavra de Deus. Em Atos 17, 10 a 15, o texto que lemos hoje, nós vemos a narrativa sobre a ida de Paulo e Silas a uma região chamada Bereia. E isso acontece logo após uma intensa perseguição que ocorreu em uma cidade chamada Tessalônica. Texto esse que expus no domingo passado
e que você pode acompanhar aí no início do capítulo 17, Paulo e Silas, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a essa região chamada de Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E eu já expliquei a vocês, meus irmãos, que as cidades, nós estamos no contexto da Europa, estas cidades que estavam fora do território ali de Israel e que continham uma sinagoga, isso acontecia porque existia um grande número de judeus naquela cidade. E isso aconteceu em Tessalônica, por isso lá havia uma sinagoga. Mas Paulo, ao expor a Escritura, o Evangelho, a mensagem do cristianismo na sinagoga, percebeu que uma numerosa multidão, versículo 4 do capítulo 17, uma numerosa multidão de gregos piedosos e de mulheres distintas se converteram, ouviram a palavra do Evangelho, receberam esta palavra e assim creram de fato em Cristo. Mas a palavra não foi tão bem recebida por todos, porque, versículo 5, alguns dos judeus, movidos de inveja, porém, trazendo consigo homens maus dentre a malandragem, provocaram um alvoroço, provocaram ali uma confusão com o povo daquela cidade, com vistas, com objetivo, com o propósito de expulsarem Paulo, Silas e Timóteo. Na verdade, Paulo e Silas. Timóteo talvez tenha permanecido em Tessalônica por algum tempo. A palavra não nos deixa claro que ele tenha sido expulso. E aí o que acontece é o que está no versículo 10, que lemos hoje. É que logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Por quê? Porque a multidão havia ficado agitada com aquilo que os judeus incrédulos, os que não creram, haviam dito às autoridades de Tessalônica. Agora, Paulo está diante de uma nova cidade e busca falar do Evangelho mais uma vez. E por isso ele se dirige à sinagoga, final do versículo 10, que nós lemos hoje. Logo em primeira instância, e logo inicialmente, já nos chama a atenção, meus amados irmãos, essa grande decisão e firmeza que Paulo tem de falar do Evangelho. Porque nós não vemos Paulo deixando de falar da mensagem da cruz por causa das dificuldades que ele passa. Você deve se lembrar que ao entrar na região da Europa, a cidade que eles falaram, a primeira das cidades em que eles falaram do Evangelho, foi onde? Filipos. Não é verdade? Lá em Filipos, Lídia se converte. Não é assim? Depois eles falam da palavra para uma jovem endemoniada, que muito provavelmente também se converteu, e isso provoca um alvoroço. E lá eles são o quê? Presos, açoitados. Mas ao saírem daquele lugar, ao saírem da prisão e chegarem em Tessalônica, eles prontamente se dirigem à sinagoga para falar do Evangelho em Tessalônica. E agora, com esse alvoroço em Tessalônica, porque a multidão daquela cidade se envolveu naquela confusão, Paulo sai às pressas e chega a Bereia. E o que ele faz? Se dirige mais uma vez à sinagoga para falar da mensagem do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, antes de eu falar até a proposição desse sermão, eu preciso que você entenda isso da parte de Deus. A missão de falar da cruz,
de falar do Evangelho, ela faz parte da nossa identidade. Você não foi justificado, transformado, regenerado para fazer outra coisa, em primeiro lugar, que não seja falar do Evangelho. Um crente que não fala do Evangelho, ele nunca foi um discípulo de Cristo Jesus. Ele nunca foi transformado. Ele não foi alcançado pela palavra. E eu preciso que você entenda isso muito bem. Sabe por quê? Porque existiam multidões que acompanhavam a Jesus. Mas nem todos eram discípulos de Jesus. Existiam muitas pessoas que acompanhavam a Jesus. Mas nem todas as pessoas tinham o compromisso de atender àquilo que Jesus dizia para fazer. As pessoas iam atrás de cura. As pessoas se aproximavam para se alimentarem fisicamente. Você lembra das multiplicações? Pães e peixes? As pessoas iam para escutar uma boa palavra. Talvez as pessoas fossem para escutar algo diferente do que os escribas diziam. Afinal de contas, Jesus falava de uma forma espetacular. Mas nem todos se comprometiam com a verdade do Evangelho. Somente aqueles que se comprometem com a verdade do Evangelho, somente aqueles que falam da mensagem do Evangelho, estes sim são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E eu preciso que você compreenda isso, para que você depois não seja achado entre aqueles que somente simpatizavam com a mensagem do Evangelho. Retornando ao que eu estava dizendo acerca da ação de Paulo e Silas na região de Bereia e a forma como estes judeus bereanos eles receberam a palavra de Deus, nós refletiremos hoje acerca da seguinte proposição deste sermão: a verdadeira fé nasce do encontro com a palavra de Deus. Primeiro, porque a palavra ela deve ser recebida com avidez, que é a palavra que está, é o termo que está no texto. Segundo, porque a palavra deve ser examinada com diligência. E terceiro, porque a palavra produz fé autêntica e perseverante na vida daqueles que se encontram com ela. Voltemos então os nossos olhos para os versículos 10 e 11, a parte A, para entendermos o porquê que diz, porque a palavra deve ser recebida com avidez. A verdadeira fé nasce do encontro com a palavra, porque esta palavra deve ser recebida com avidez. Inicialmente, o que nós vemos no versículo 10 é que Lucas, o autor do livro de Atos, ele deseja deixar claro a cada um de nós que os bereanos, eles são diferentes dos judeus de Tessalônica. Volte os seus olhos
para o versículo 11, perdão, é o versículo 11, que diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. A palavra aqui que é utilizada, nobreza, ela não está relacionada a uma classe social, para dizer que os judeus de Bereia, eles tinham uma classe mais elevada do que os judeus de Tessalônica. Não, a ideia não é essa. A ideia é focar em como estes homens e mulheres receberam a palavra de Deus. Então a palavra nobreza aqui se relaciona mais ao significado de uma postura espiritual. Ao falar que os crentes de Bereia, eles tinham uma nobreza diferente dos judeus de Tessalônica, o autor quer nos dizer que os de Bereia, eles tinham uma mente aberta, humilde e disposta a aprender. E por isso estavam ali na sinagoga, ouvindo a mensagem de Paulo ser pregada. Versículo 11 continua dizendo: pois, e aqui está explicando a nobreza, pois receberam a palavra com toda a avidez. Ou seja, a avidez com que eles receberam a palavra revelava o coração tão faminto por Deus que esses judeus de Bereia, eles tinham. Então, eles não ouviram Paulo por obrigação. Eles ouviram a mensagem de Paulo porque tinham um sincero desejo de conhecer a verdade. Eles tinham um sincero desejo de entender o que de fato as Escrituras diziam. E aí, talvez você pense, por que será que os bereanos, eles ficaram conhecidos, e no meio evangélico muitas pessoas sabem disso, os bereanos ficaram conhecidos como pessoas que examinam o que escutam com base nas Escrituras. Por que isso acontece? Bereia era uma cidade na Macedônia, a região ali da Europa, e que não era de tão grande importância política ou econômica, mas era uma cidade que tinha uma presença muito forte de judeus. E, para que você entenda, a sinagoga, ela não era apenas um lugar de culto. A sinagoga, que vem desde a época do exílio, quando os judeus escolheram um lugar para adorar, a sinagoga, ela também era um lugar onde havia ensino e interpretação das Escrituras. Então, os judeus, eles não somente cultuavam a Deus. Os judeus, eles faziam análise daquilo que as Escrituras diziam, para que fosse aplicada à vida deles. Então, havia uma tradição muito antiga entre os judeus helenistas, que são os judeus da dispersão, aqueles que saíram ali de Israel, de estudarem a Taná, que é o Antigo Testamento, para eles. E eles faziam isso com zelo, e especialmente após o exílio babilônico, eles faziam isso para proteger a identidade dos judeus, a identidade judia, da cultura helênica. Isso não é diferente de nós, tá bom? Antes que você fique aí, e agora? Não, isso não é diferente de nós. Nós também temos a prática de nos aprofundarmos no entendimento da palavra de Deus, para que possamos nos proteger da cultura vigente nesta sociedade em que nós vivemos hoje. Então os judeus, eles examinavam as Escrituras, e esta prática de examinar as Escrituras estava enraizada nos judeus como uma forma de fidelidade que eles tinham a Deus. Mas por que isso é diferente dos demais? Porque aprove a Deus fazer com que estes judeus de Bereia,
eles tivessem uma verdadeira necessidade de entender o que as Escrituras diziam. Enquanto nas demais cidades que Paulo passou, parte dos judeus rejeitavam a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, eram movidos de inveja, como eu destaquei domingo passado, em Bereia foi diferente. O Espírito de Deus aprove a ele tocar o coração destes judeus, destes homens e dessas mulheres, para que eles recebessem a palavra de Deus. Você lembra no princípio do livro de Atos, quando Filipe encontra com o eunuco? E o eunuco vem lendo uma passagem de Isaías e ele quer entender do que o profeta está falando. Se fala dele, se fala de outra pessoa. E aí, quando Filipe pergunta, entendes o que lês? Virou até um livro, né? Sobre interpretação. Entendes o que lês? E aí o eunuco diz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então, as pessoas tocadas pelo Espírito, elas têm um desejo de entender o que a Bíblia diz, o que as Sagradas Escrituras elas dizem. E estes homens, judeus de Bereia, tocados pelo Espírito Santo, demonstravam este grande desejo de saber o que as Escrituras ensinam de fato. Agora preste atenção. Durante todo este momento eu estou dizendo a você que eles são o quê? Judeus. Se eles são judeus, então o que eles entendem por Bíblia, por palavra de Deus, é o Antigo Testamento. Então eles são praticantes do judaísmo e compreendem que a palavra de Deus é o Antigo Testamento. Mas a mensagem do Evangelho, ela não é somente o Antigo Testamento. Por isso que eu estou usando o termo mensagem da cruz. Porque a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, ela não é composta somente das promessas messiânicas. Ela também é composta do cumprimento destas promessas. Então, tudo aquilo que o Antigo Testamento falou sobre Jesus Cristo já se cumpriu, à exceção da sua segunda vinda, da sua parousia, mas já se cumpriu. O que esses judeus precisavam? Entender que as promessas que falavam de um Messias, elas já foram cumpridas. O Messias já veio. O nome dele é Jesus. Já foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e venceu. E libertou o seu povo e estabeleceu o seu reino. É isso que os judeus precisavam entender. Então, esses judeus bereanos receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Perceba, meu amado irmão, o zelo que estes homens e mulheres eles têm com a palavra que lhes é pregada, com a palavra que lhes é anunciada. E aí, quando se fala sobre isso, nós já vemos de implicação para nós. Quantos de nós vêm à igreja sem expectativa ou apenas cumprindo uma rotina? Quantas pessoas no dia de domingo elas vêm para a igreja apenas por uma rotina ou apenas para cumprir alguma tarefa diária ou tarefa dominical, melhor dizendo? Quantas pessoas vêm sem nenhuma expectativa ao culto ao Senhor? E ao lermos essa palavra sobre esses bereanos, isso nos desafia, porque estes homens e mulheres
eles não iam para as sinagogas sem expectativa. Eles iam para as sinagogas para ouvir a palavra sendo pregada, entendendo que a palavra pregada era a voz de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que o culto ao Senhor, ele é centrado na palavra de Deus. E não é só porque tudo é feito conforme a palavra de Deus, não é só isso. É porque nós chegamos até este lugar, e eu já expliquei a vocês que o culto ele é dialogal. Deus fala e nós respondemos, e assim sucessivamente. Nós viemos até este lugar para ouvirmos a voz de Deus a partir da palavra pregada. E estes crentes de Bereia, esses judeus bereanos, eles entendiam isso. A verdadeira fé nasce do encontro com a palavra, em segundo lugar, porque a palavra deve ser examinada com diligência. Perceba, meu amado irmão, que o verbo que é traduzido aí por examinando, versículo 11, parte B, receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, transmite o termo original que está aí, traduzido por examinando. Esse termo transmite a ideia de examinar como um juiz examina um caso. Então isso é feito de uma forma cuidadosa, de uma forma que seja meticulosa, de uma forma que seja criteriosa. Estes bereanos não apenas ouviram Paulo com atenção, eles conferiram aquilo que foi dito com as escrituras. Agora preste atenção. Isso não foi feito só uma vez. Isso não foi feito em uma só ocasião. Isso foi feito frequentemente. Porque aí diz, examinando as escrituras o quê? Todos os dias. Então, não era um ato ocasional. Esses bereanos ouviam a palavra ser pregada e confrontavam o que era ouvido com o que a palavra de Deus diz com frequência, constantemente. Eles tinham um compromisso de entender a verdade, entender o que era de fato a verdade. Isso nos lembra, sabe o quê? O versículo 2 do Salmo 1. Vamos lá? Salmo de número 1. Só para você se lembrar. Versículo 2. Abriram? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer de quem? Está lá no início do versículo 1. Do bem-aventurado. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser diariamente, ela precisa estar, diariamente nas nossas vidas, com frequência nas nossas vidas. Agora veja o cerne desta mensagem de Atos 17, veja o cerne desta mensagem, quando ele diz que muitos
creram. Versículo 12, parte 1. Muitos creram. Ou seja, ao examinar o Antigo Testamento sendo pregado por Paulo, ao examinar o que Paulo dizia, o que Paulo pregava, e eu sei que aqui não está descrito o que é que Paulo pregou, mas isso acontece muito provavelmente, porque em sendo um texto narrativo, se Lucas, que é o autor de Atos, ficasse repetindo a pregação, seria algo exaustivo. Mas a mensagem de Paulo era muito clara. Era para dizer que Deus escolheu um povo para si, os judeus. E escolheu este povo a partir de quem? De Abraão. E prometeu a este povo, durante todo o Antigo Testamento, de que esse povo seria redimido, que haveria um libertador, e que este libertador prometido deveria ser aguardado. E que as promessas dos profetas, ditas pelos profetas, as profecias messiânicas, diziam o nome desse libertador, diziam as características desse libertador, diziam o que ele faria quando estivesse na terra. Mas Paulo acrescentava para dizer: este libertador já veio. Esta era a mensagem. Agora imagine o judeu, de coração aberto, examinando o que está sendo pregado, e ele que durante toda a sua vida leu o Antigo Testamento, que falava de um Messias, o tão esperado, ungido do Senhor, ter alguém na sua frente para lhe dizer: o Messias já veio, a libertação já aconteceu, a transformação já aconteceu, a mudança para o povo de Israel já aconteceu, o reino foi inaugurado. Reino de Deus, não é reino deste mundo. E agora o que nos resta é aguardar a sua vida, que pode ser a qualquer momento. Esta era a mensagem de Paulo, e esta deve ser também a nossa mensagem. O que eu quero dizer para você é que o exame criterioso das Escrituras, feito por esses judeus bereanos, levou-os a encontrarem Cristo, o Messias das promessas. Foi o exame das Escrituras e a ação do Espírito de Deus no coração desses homens que fez com que eles entendessem, em Isaías 53, que o servo sofredor que está dito lá é Jesus Cristo. Que o filho de Davi, no Salmo 2, o ungido do Senhor, é Cristo Jesus. Jesus Cristo. Eles encontraram com a mensagem da cruz e assim tiveram as suas vidas transformadas. Mas eles fizeram isso de qualquer jeito? Não. Eles examinaram criteriosamente para saber que o que eles estavam aceitando, recebendo, era de fato a verdade. Nós, meus amados irmãos, precisamos desenvolver uma disciplina bíblica para não aceitarmos qualquer verdade que nos é oferecida por aí. Para examinarmos tudo aquilo que ouvimos, examinarmos com a Escritura, com a palavra de Deus. Então, a verdadeira fé, ela nasce do encontro com a palavra de Deus. Primeiro, porque esta palavra deve ser recebida com avidez. Segundo, porque esta palavra deve ser examinada com diligência. E em terceiro lugar, porque a palavra produz fé autêntica e perseverante. A partir do versículo 12, nós vemos isto. Volte seus olhos, por gentileza, ao versículo 12. Com isso, muitos deles creram, dos bereanos, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra
de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. A palavra pregada por Paulo gerou uma fé viva no coração destes bereanos. E esta fé não foi fruto de uma experiência emocional. Hoje as pessoas valorizam muito experiências emocionais. Porque Deus falou comigo, eu tive um encontro com Cristo, e chora e se joga, mas não tem mudança. Essa fé verdadeira não nasceu no coração desses judeus bereanos por causa de uma experiência, não. Ela nasceu por uma compreensão espiritual de que Jesus era o Messias. Eles entenderam isso examinando as Escrituras. É uma fé que nasce da palavra e é uma fé firme. Romanos capítulo 10, 17 nos diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Agora veja, a fé que esses bereanos tinham era uma fé sólida, porque não apenas creram em Cristo, entenderam que Jesus era o Messias, mas também a fé deles resistiu à oposição. Porque, como se não bastasse, como nos diz o versículo 13, os judeus lá de Tessalônica, que haviam feito todo um movimento e toda uma confusão com o povo daquela cidade para expulsar Paulo e Silas, agora sabendo que ali em Bereia, cerca de 80 quilômetros de distância, sabendo que ali em Bereia a palavra estava sendo pregada, eles o quê? Foram lá, versículo 13, excitar e perturbar o povo. O termo traduzido aí como excitar, na verdade, a ideia no termo original é de fazer tremer, é de abalar, é de fazer estremecer. Mas o que nos chama a atenção, e eu peço que você escute isso, é que nós vemos dois termos utilizados no versículo 13 e no versículo 5 do capítulo 17 de Atos. Volte os seus olhos, por favor, para o versículo 5, que diz: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram a turba e alvoroçaram a cidade. No versículo 13 nós lemos: foram lá excitar e perturbar o povo. Há uma diferença no termo original e também na tradução, mas é uma diferença que eu quero deixar clara para você. Ao falar no versículo 5 que esses judeus movidos de inveja, eles alvoroçaram a cidade, a ideia que se tem aqui é de uma oposição violenta, uma oposição direta. Eles alvoroçaram a multidão para que a multidão ficasse ali com raiva de Paulo e Silas e expulsassem eles dali. Diferente do que nós vemos no versículo 13. Quando ele fala sobre perturbar, esta oposição não é violenta, não é uma oposição direta. É uma oposição sutil, manipuladora. Então a ideia que se tem aqui é que estes judeus de Tessalônica foram para Bereia para incitar naqueles que creram medo e insegurança em face da palavra pregada. É como se os judeus de Tessalônica, os que não creram, chegassem para os bereanos e dissessem assim: rapaz, vocês estão ouvindo a palavra desse Paulo e desse Silas? Vocês estão acreditando mesmo?
Vocês têm certeza que o carpinteiro, aquele homem que foi morto, o Deus encarnado, que é ungido é o Deus encarnado, morreu na cruz. Vocês acham que esse homem tinha condições de ser o Messias? Vocês lembram o que é que disseram a Jesus quando ele estava morrendo na cruz? Se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Desce daí. Um dos ladrões dizia isso com ele. A ideia que se tem aqui é de que os judeus de Tessalônica estavam lançando dúvidas para os bereanos, lançando um descrédito à mensagem pregada por Paulo. Interessante que essa não é a primeira vez, porque era exatamente coisa semelhante como esta que aquela endemoniada lá de Filipos ela fazia. Lembra que eu expliquei a vocês? Estes dois são servos de Zeus e estão aqui para anunciar um caminho. Lembra que eu expliquei isso? Ela desejava lançar confusão na cabeça das pessoas que ouviam a mensagem do Evangelho. Só que o que esses judeus de Tessalônica fizeram em Bereia não surtiu tanto efeito. Não surtiu tanto efeito, porque os crentes ali creram na palavra de Deus. Agora, para evitar um alvoroço maior, versículo 14, os irmãos ali de Bereia promoveram a partida de Paulo para os lados do mar, ficando ali em Bereia apenas Silas e Timóteo. E aí Paulo é enviado, versículo 15, para Atenas, e lá deveria aguardar a ida de Silas e Timóteo. Mas perceba, preste atenção nisso. Mal os bereanos creram na palavra de Deus, já foram assaltados com dúvidas à sua fé. Mal eles creram na palavra, eles já foram assaltados com dúvidas à sua fé. Uma fé que é fundamentada na palavra, meu amado irmão. Uma fé que está fundamentada na palavra verdadeira. Ela não é abalada por críticas, por medos, por dúvidas, por culturas ou por crises. Então, a igreja que estava crescendo ali em Bereia, a partir da conversão destes muitos judeus, estava sendo uma igreja madura o suficiente para continuar, mesmo diante das críticas e mesmo sem a presença do apóstolo. Porque ele não foi embora? Ele não foi embora, né? O que diz os versículos 14 e 15? Foi retirado às pressas? O povo continuou servindo a Deus. Esta é uma fé verdadeira, que surge do encontro com a palavra de Deus. Lembra-se do tesouro que eu falei no início? A pessoa que investigou o tesouro encontrou esse tesouro. E eu disse que quando ela encontrasse, a sua vida seria transformada. Ela foi lá, utilizou as ferramentas, escavou, procurou, encontrou, atestou que a palavra que foi dita a ela era verdadeira, que havia mesmo um tesouro, e assim a vida dela nunca mais foi a mesma. Assim, meus amados irmãos, é a vida daqueles que buscam o Senhor Jesus Cristo examinando as Escrituras. Porque o reino de Deus, de fato, é um tesouro precioso. Como Jesus muito bem contou a parábola, se não me engano, em Mateus capítulo 13. O qual é o homem que, encontrando e sabendo que há um tesouro em sua terra, naquele campo, em sua terra não, mas num campo,
não vai lá, vende tudo o que possui e compra aquele campo, porque tem um tesouro e ele quer? E assim é o reino de Deus? Pois assim é a salvação em Cristo Jesus. É um tesouro que deve ser encontrado examinando as Escrituras. E em sendo encontrado, vidas são transformadas. Vidas são mudadas. Jesus Cristo, esse tesouro, utilizando a ilustração que eu falei, continua disponível a todos que o buscam de todo o coração. E assim não há fé verdadeira sem encontro com a palavra. E não há palavra viva sem o Cristo vivo. Portanto, a nossa fé precisa ser firme. Se encontramos de fato com a palavra de Deus, a nossa fé tem que ser firme. Uma fé verdadeira. Quais as implicações desse texto para nós, meus amados irmãos? Primeira delas, desenvolvam um discernimento espiritual por meio da exposição constante à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Os bereanos não apenas tinham entusiasmo, mas eles treinavam seu entendimento diariamente, como? Examinando as escrituras. E isso os tornava lúcidos com este discernimento. Então, mais do que ter fome pela palavra de Deus, a ideia dos bereanos enfatiza a necessidade da formação de uma mente cristã através do contato regular, disciplinado e intencional com a palavra de Deus. Então, meu irmão, treine seus pensamentos com a palavra de Deus. Você quer ter discernimento? Treine os seus pensamentos com a palavra de Deus. Leia as Escrituras com o objetivo de moldar o seu modo de pensar. Para você pensar conforme a palavra de Deus. Pensar conforme o homem sábio. Pensar conforme, como lemos, o homem bem-aventurado. Mas isso só vai acontecer se você ler a palavra, expor a palavra para você mesmo. Interaja com o texto. Eu vivo dizendo a vocês, anotem as coisas que vocês escutam e as coisas que saltam do texto. Preste atenção em como o texto traz repetições de palavras. Preste atenção em como o texto explica ele mesmo. Por exemplo, volte seus olhos mais uma vez, por gentileza, ao versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Você lendo pode perguntar, como assim mais nobres? Eles eram mais ricos? Não, ele vai explicar. Você está vendo o pois aí? Está vendo o pois? Ele está explicando. Pois, eles eram nobres por quê? Porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Você precisa ler a palavra de forma detida, dedicada, prestando atenção nos temas, prestando atenção no que a palavra está dizendo a você. Exponha a sua mente às passagens que são difíceis. Não faça assim, abra a palavra, lê, não entendi e feche. Não, meu filho, não faça isso. Se você quer ter discernimento, então examine, preste atenção no que a palavra de Deus diz. Exponha a palavra para você mesmo. E assim, tenha a sua mente e o seu coração moldados pela palavra de Deus, para que você não fique recepcionando qualquer coisa. Segunda implicação que parece com esta: examine tudo com base nas Escrituras. Qual a diferença? A primeira aplicação que eu falei é para você trabalhar o seu interior, sua mente, seu coração com a palavra de Deus. Agora eu estou falando para você trabalhar aquilo que vem do exterior para você. Examine aquilo que chega até você com base nas Escrituras. Teste os ensinamentos conforme as Escrituras.
teste as opiniões e práticas conforme a palavra de Deus, em vez de aceitar o que as pessoas dizem. Você não pode uma pessoa chegar para você e dizer, porque a voz do mundo é a voz de Deus. Você dizer, amém, tem razão, é isso mesmo. Não, meu filho, você não pode aceitar um negócio desse, porque a Bíblia nunca disse que a voz do mundo é a voz de Deus, nunca. Você já pensou se a voz do mundo fosse a voz de Deus? Do jeito que está hoje? As pessoas apregoando por aí, defendendo por aí, que a pessoa tem que ser o que ela quiser, até bicho, até animal. Que a pessoa tem que, você não se sente bem no seu casamento, você tem que trair mesmo. Você não precisa aceitar, você não precisa viver oprimido. Liberte-se. Você dizer que essa é a voz de Deus? Meu irmão, nós precisamos examinar tudo com base nas Escrituras. E nisso, termos muito cuidado com essas frases populares. Desenvolva o senso crítico a partir da palavra de Deus. Confira aquilo que é ensinado, inclusive o que eu estou ensinando. Confira com a palavra de Deus, busque os textos que são citados, atente para o que é dito, para você ter certeza daquilo que você está ouvindo é verdade ou não. Mas não viva sem examinar as coisas conforme a palavra de Deus. Não fique escutando os conselhos que as pessoas estão lhe dando, principalmente gente ímpia, e você só aceita. É mesmo, é isso que eu vou fazer. Não. Vá olhar o que é que a Bíblia diz. Se você ainda tem dúvidas, me pergunte. Você tem meu número? Me pergunte, mesmo que eu não responda na hora, mas eu vi a mensagem e vou responder. Mas não faça nada sem examinar primeiro as Escrituras. Terceira implicação para nós: seja um elo forte e fiel na continuidade da missão. Perceba que a missão ela não parou com a saída de Paulo. O crescimento da igreja não foi parado, estagnado com a ida de Paulo para Atenas. Aqueles que ficaram ali em Bereia assumiram seu papel na continuidade do reino. Por isso, entenda que a fé verdadeira, viva, não depende da presença constante de figuras carismáticas ou de pessoas, sejam elas quem forem, mas depende sim da fidelidade à palavra de Deus. E você precisa ser um elo em relação a isso. Você precisa ser um contribuinte do reino de Deus, sem depender de pessoas. Não, nós só vamos fazer se tiver alguém. Não, só vamos fazer se tiver um líder. Não, só vamos fazer. Não, meu irmão. Deixa o Espírito de Deus lhe usar naquilo que você foi chamado. Todos nós temos um papel, todos nós temos uma função para desempenhar no reino de Deus. Então desempenhe a sua função sem depender de pessoas. Dependa da palavra de Deus. Dependa exclusivamente da palavra do Senhor. Não estou dizendo com isso que você tem que ser obstinado. Não estou dizendo isso. Que você não tem que obedecer às autoridades. Não estou dizendo que você não tem que obedecer às autoridades. O que eu estou dizendo é que o reino de Deus não depende de pessoas. Depende da palavra de Deus. Depende da pregação da mensagem. E esta pregação da mensagem, ela é feita por qualquer um de nós. A evangelização. Multiplique a palavra. Ensine outras pessoas. Seja um facilitador da continuidade do ensino bíblico. Mexa-se, mova-se e contribua para a expansão do reino de Deus.
lembre-se do que eu disse lá no começo. Se você não fala da mensagem da cruz, então você não é um discípulo de Jesus. Você não foi transformado. Não foi justificado. Precisa ainda se converter. De fato. E assim ser um mensageiro do reino de Deus. Que o Senhor continue a nos edificar com a sua bendita palavra e aplicar ao nosso coração. Amém. Vamos ficar de pé e vamos abrir os nossos inários no hino de número 304. A voz do Evangelho. Hino de número 304. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, mostrando ao mundo amor e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As obras se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar o perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvar-nos desde já, não vos detenhas no mal, cobiçando os seus prazeres, pois nos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém, louvado seja Deus. Esse temos a pergunta 72, bem como a resposta do breve catecismo de Westminster. Esse temos juntos. Pergunta: o que o sétimo mandamento proíbe? Resposta: o sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuros. Amém. Bendito seja Deus. Senhor nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Bendizemos ao Senhor porque aqui chegamos por fruto da tua graça bendita e da tua condução, da tua iluminação.
Pela graça do Senhor é que podemos aqui oferecermos louvores, aqui lermos da tua palavra, sermos edificados e ouvirmos da tua voz. Que não saiamos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos. Pelo contrário, em saindo edificados e com a tua palavra aplicada aos nossos corações, que tenhamos uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida que frutifique nisto que aprendemos. Tem misericórdia de nós, pois o mundo nos cerca. Fortalece-nos conforme a tua palavra, para que possamos, Senhor, cada vez mais fortalecidos no Senhor, prosseguirmos na nossa caminhada cristã. Dá-nos a graça, Senhor, de retornarmos aos nossos lares, conduzidos por Ti mesmo. Que o Senhor, em sua infinita graça, nos abençoe nesta semana. Que tudo aquilo que venhamos fazer, os nossos trabalhos, os nossos afazeres, façamos para a glória do nome do Senhor. Reconhecendo que para o Senhor fazemos, e assim façamos tudo com muita prudência, muita sabedoria e com muito exímio, fazendo bem feito para a glória do nome do Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos lares, as nossas casas, nossas famílias, os nossos filhos. Dá-nos a sabedoria de podermos educá-los biblicamente, para que eles sejam transformados. Senhor, nos conduz neste intuito, para que vejamos os nossos filhos salvos, libertos do pecado. Abençoa, Senhor, os nossos casamentos, os casais aqui desta congregação. Faze-os prosperar e muito mais, faze-os cada vez mais sábios, prudentes, no tratamento de um para com o outro. Que o teu amor, Senhor, prevaleça de acordo com a tua palavra bendita. E que, de fato, estes casamentos sejam ilustração da relação que há entre o Senhor, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e a igreja dele. Dá-nos a graça, Senhor, de vermos os nossos irmãos que estão enfermos, curados pelo teu poder, seja por meios ordinários ou extraordinários, mas curados, restaurados, restabelecidos, de volta aqui conosco, neste ajuntamento santo. Dá-nos esta graça. Continua, Senhor, conduzindo aqueles que estão em tratamento a bom termo. E, Senhor, desperta o teu povo a que se voltem cada vez mais à tua palavra, a que reconheçam a preciosidade de podermos servir ao Senhor dominicalmente. Não deixa, Senhor, que o teu Espírito seja apagado. Pelo contrário, aviva, Senhor, a tua obra a partir da tua palavra bendita. Santifica-nos na verdade desta tua palavra. E assim, Senhor, que tu transforme os corações de todos aqui, fazendo com que cada vez mais nos afastemos do pecado, da desobediência, e nos aproximemos da obediência ao Senhor. Que em todas as coisas o teu nome seja glorificado, exaltado. E abençoa, Senhor, a nossa caminhada. Abençoa esta congregação. Abençoa, Senhor, o lugar onde estamos e nos direciona nos planos que temos, seja aqui ou seja em outro lugar. Que outras vidas sejam alcançadas a partir da pregação da tua palavra. Que o Senhor nos use como instrumentos teus, enviados para falarmos do teu evangelho. Os nossos lábios sejam abertos e que o Espírito Santo nos encha os nossos lábios, a nossa boca, sobre o que haveremos de falar, de dizer,
e que assim outras vidas sejam alcançadas. Vai de encontro aos nossos familiares que ainda não se renderam ao Senhor, para que eles se rendam ao teu senhorio e reconheçam a verdade da tua palavra bendita. É assim que nós te rogamos e te oramos. E agora, meus irmãos, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as santas e benditas consolações do Santo Espírito do Senhor sejam com todos nós que aqui estamos, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. 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 Poder sentar, meus irmãos. Deus seja sempre louvado. Vamos aos nossos avisos. Nossas atividades regulares. Quarta-feira às 19 horas, nossa reunião de estudo bíblico e oração. Como eu sempre gosto de lembrar, reservem, meus irmãos, o tempo de vocês para participarem. Reservem o tempo para participarem. A providência do Senhor, Deus nos deu mais esse dia na semana para que possamos estar juntos. Às 19 horas. Domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos a nossa reunião administrativa, né? No dia 29, às 9 horas da manhã. Não teremos escola dominical, teremos essa reunião de análise financeira. E eu convoco a todos os irmãos aqui estejam, para que possamos discutir a situação financeira em que nós estamos, saldo e o que nós almejamos, o que nós desejamos alcançar esse ano e nos próximos. À noite, culto solene, dia 29, às 18h30. No sábado, dia 28 de junho, às 19 horas, teremos o nosso jantar, né, com os casais. Eu vou trazer uma palavra aos casais, e aí eu quero pedir aos homens que nós possamos nos organizar para retirarmos estes bancos de dentro do nosso templo, porque as mesas e cadeiras serão colocadas aqui por ocasião deste evento. Então não tem como as irmãs, além de ornamentarem o lugar, retirarem estes bancos. Então eu peço que vocês possam dizer lá da disponibilidade de vocês no nosso grupo dos homens, para que possamos no sábado vir em algum momento, rapidinho a gente tira esses bancos daqui e coloca ali atrás, igual nós fizemos no ano passado. Ok? Ok? Mas sábado pela manhã tem gente que trabalha. Então sexta-noite. Vamos ver aí no nosso grupo, que é melhor, se sexta-noite ou se no sábado, e não pode ser no sábado à tarde. Então tem que ser sexta-noite. Se vão ornamentar no sábado de manhã, vamos nos organizar no nosso grupo, ok? Dia 12 de julho, churrasco e louvor lá no seminário, com essa noite de talentos, para quem deseja ali tocar uma música, cantar, não sei, algum talento que você tenha. Vai ser ali na quadra do seminário,
e o valor é R$25 por pessoa. Você tem direito ali a um arrumadinho, eu acho que é um arrumadinho, né, com carne assada. Se não me engano é isso. Dia 12 de julho às 19 horas. Ok? Mais algum aviso? Ah, sim. A nossa EBF. Nos dias 26 e 27 de julho, nós vamos ter a escola bíblica de férias da nossa congregação, com o tema Fruto do Espírito. E aí, meus irmãos, nós precisamos aí de voluntários para evangelização. Eu vou inclusive falar com a turma de evangelismo lá da Pissarreira. Evangelização, gente para organização, para ajudar nas atividades, para ajudar também com as crianças, porque na última vez que a gente fez, vieram muitas crianças. Então, para ajudar na organização do lanche, né? Então, precisam de muitas mãos para realizar esse evento. Então, eu peço, por gentileza, que você, desde já, converse com a irmã Sabrina para ver em que você pode ajudar com base na programação que haverá nesses 2 dias, 26 e 27 de julho. Ok? Tem mais algum aviso? Não, né? Já falei. Então, com a oração silenciosa, nós estamos despedidos ao nosso momento de comunhão.